Plantio com sementes. As sementes precisam ficar de molho na água para incentivar a germinação por no mínimo 12 horas e não mais que 36. Plante diretamente no solo adicionando adubo ou esterco ao solo, cobrindo levemente as sementes para dentro da terra. Acrescente adubo orgânico pois ele segura a umidade, o que é ótimo para o cultivo de arroz. Plante em sistema de fileiras para facilitar a irrigação e limpeza de ervas daninhas. Faça valas com as extremidades bloqueadas para conter e represar a água. Não é necessário inundar, basta estar molhado. Plantio com mudas. As mudas de arroz podem ser produzidas em caixa com furos. A terra para preencher. As caixas devem ser arenosas e com baixo teor de matéria orgânica. Após plantadas e cobertas com 1 centímetro de terra, molhe abundantemente. Feche as caixas com lona plástica e empilhe-as, deixando assim de 2 a 4 dias até o aparecimento das raízes. Mude para um viveiro protegido até a fase das folhas, de 12 a 18 dias, seu arroz já pode ser transplantado para o terreno definitivo. É importante que as caixas onde foram plantadas estejam úmidas durante o transplante. O plantio deve ser de 3 a 10 mudas por cova, espaçamento de 14 a 22 centímetros entre covas e 30 centímetros entre linhas. A inundação permanente deve ser evitada de 2 a 3 dias até as mudas pegarem bem. A inundação permanente deve ser evitada por uns 2 ou 3 dias, até o pegamento das mudas. Plantio em vaso-horta. O plantio em vaso-horta seria o mesmo procedimento do plantio das mudas e manter o solo sempre bem úmido. A diferença é o local definitivo da planta. No caso do arroz plantado no vaso, seria bom mantê-lo à noite em um local quente pois ele prospera bem no calor. A colheita à água é a cobertura de a plantação de o arroz demora de 3 a 4 meses para você poder colher o seu arroz. Ele pode alcançar nesse tempo, até 40 centímetros de altura. Drene a água, se necessário, e deixe a água secar. Aguarde um período de 2 semanas, o arroz vai mudar de verde para o dourado, aí já estão prontos para serem colhidos. Pragas do arroz. Cascudo preto. Ele age nas raízes na fase larval antes da inundação da lavoura e na fase adulta, devora a base da planta. Pulga de arroz causa danos às plantas raspando-as desde o começo do desenvolvimento até o crescimento das hastes laterais. Lagarta da folha se alimenta do caule das folhas do pé de arroz. Agem na lavoura até o período de inundação do solo. Atacam somente no finalzinho da tarde e à noite. Lagarta boiadeira corta as folhas da planta nova na época da inundação. Utilizam as folhas cortadas para flutuar na água se espalhando por toda a plantação. Bichinho esperto, hein? Bicheira de raiz são larvas que cortam as raízes diminuindo a absorção dos nutrientes o que reduz o rendimento dos grãos. As larvas atacam as raízes e a bicheira de raiz adulta atacam as folhas. Broca do colmo é uma larva que perfura a base do caule e se alimentam do interior dele, provocando redução na quantia de plantas. Percevejo do colmo. Esse inseto ataca o arroz em 2 estágios. No desenvolvimento da planta ele age na bainha das folhas e após o florescimento causa morte da folha central. É uma praga difícil de dizimar pois se espalha facilmente pela lavoura. Percevejo do grão. Ele suga os grãos do arroz, ela se hospeda na planta. Na primavera se acasala e fica ali se alimentando da planta até a fase de emissão de panículas nos arrozais para onde migram em enxames. Plantação saudável de arroz. Variedades de arroz. Segue para seu conhecimento, os tipos de arroz que existem. Arroz arbóreo muito utilizado em risotos. Os grãos são longos, arredondas e de cor aperolada. São ricos em amidos, sais e carboidratos. Ao cozinhar libera muito amido. Por isso fica cremoso. Arroz cateto é conhecido como arroz japonês. Tem grãos curtos, curvados e transparentes, também tem grande quantidade de carboidrato e de amido, o que o torna macio e cremoso após o cozimento. Arroz vermelho. Esse arroz é praticamente um remédio em grão. Ele possui a monocolina, substância que ajuda na redução do colesterol ruim,
aquele que pode causar infartos e derrames cerebrais. O extrato do arroz vermelho pode auxiliar na circulação sanguínea, na digestão, nas funções intestinais. Tem mais ferro e zinco que o arroz branco. Arroz negro tem cor acastanhada e, apesar de ser desconhecido por aqui, está na China há milhares de anos. Ele tem 20 mais proteínas e 30% mais fibras que o arroz integral. Ele tem elevado teor de ferro, menos gordura e, consequentemente, menos valor calórico. Tem substâncias antioxidantes, previnem o envelhecimento precoce, doenças cardiovasculares, doenças crônico-degenerativas e até câncer. Arroz branco é branco e contém carboidrato, ferro e zinco. É o arroz mais barato de todos e o que cozinha mais rápido. Acha a cultura do arroz fácil ou difícil? Vamos interagir. Deixe seus comentários.